toca a parte jurisdicional desta sessão. E queria dizer que a sessão de hoje é muito especial, porque é a primeira que se segue a posse do eminente ministro Luiz Edson Fachin, a quem já demos as nossas boas-vindas. Mas ela é ainda particularmente singular, porque nela comemoramos o jubileu de prata de nosso vice-decano, o ministro Marco Aurélio Mello, que no último dia 13 completou um quarto de século de ofício judicante no Supremo Tribunal Federal. São 25 anos de intenso trabalho e dedicação à arte e ciência de julgar, durante os quais sempre se valeu de sua notável sensibilidade jurídica, que lhe é peculiar, a qual foi sendo natural e paulatinamente refinada ao longo dos anos. O homenageado é sabidamente homem e juiz de convicções firmes. Não obstante, jamais se furtou a ouvir com atenção opiniões divergentes e até mesmo a evoluir com relação às suas posições iniciais, sempre que convencido do acerto da tese inicialmente rechaçada. Aliás, como ele próprio costuma dizer, é a pluralidade de enfoques que consagra a beleza do colegiado. Reconhecidamente um humanista e democrata, o ministro Marco Aurélio protagonizou momentos marcantes ao longo de sua trajetória em nossa Suprema Corte. Comandou o tribunal no biênio 2001 a 2002, período em que, por diversas vezes, exerceu interinamente o cargo de presidente da República. E uma dessas ocasiões, vale ressaltar, sancionou a importante lei de criação da TV Justiça. Exerceu também o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral com muita proficiência em 3 oportunidades, sendo que na primeira delas, em 1996, inaugurou as eleições informatizadas no país. Eu ressalto por oportuno que o ministro Marco Aurélio, ao longo desses anos, proferiu dezenas de milhares de decisões, despachos e votos, sempre solidamente fundamentados, frutos de um esforço hercúleo comparável ao labor de um verdadeiro trabalhador braçal da justiça, ou, nas palavras do próprio ministro, de um estivador do direito. Mesmo lutando contra uma avalanche de feitos em seu gabinete, nosso homenageado sempre honrou o nobilíssimo munus público que lhe foi imposto no já longínquo dia 13 de junho de 1990. Como sabemos todos, durante os 25 anos seguintes, tratou com especial respeito e carinho a Lei Básica da República, ou, em sua expressão, a nossa nem sempre amada Constituição Federal. E agora, com muito mais brilho, para dar seguimento a esta merecidíssima homenagem ao ministro Marco Aurélio Mello, passo a palavra ao nosso eminente decano, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhoras ministras, senhores ministros desta Suprema Corte de hoje e de ontem, senhor Procurador-Geral da República, eminente senhor presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, senhores magistrados, senhores membros do Ministério Público, senhores advogados, minhas senhoras, meus senhores, ilustres membros da família do ministro Marco Aurélio, a quem saúdo na pessoa de sua digníssima esposa, a desembargadora Sandra de Santos. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, esta solenidade, mais do que a celebração ritual de uma simples cerimônia, traduz e reflete na significativa concreção desse gesto de apreço do plenário do Supremo Tribunal Federal a um de seus grandes juízes,
o símbolo de perenidade e de continuidade da Corte Suprema do Brasil. E é precisamente nessa Suprema Corte, como sempre tenho salientado, senhor presidente, é precisamente nesta Suprema Corte que constitui o espaço por excelência no qual floresce, no qual tem florescido em solo historicamente fértil o espírito da liberdade e que representa, por isso mesmo, um veto permanente e severo ao abuso de autoridade, ao arbítrio do poder e à prepotência do Estado, que testemunhamos, na data de hoje, a celebração de um evento de significativa importância histórica na vida deste grande Tribunal da República. Refiro-me ao fato auspicioso da comemoração por esta Corte Suprema do 25º aniversário da posse do eminente ministro Marco Aurélio como juiz do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 13 de junho de 1990. Na realidade, senhor presidente, é preciso destacar que esta semana iniciou-se sob o signo luminoso da comemoração dos 800 anos da outorga da Magna Carta Britânica, ocorrida em 15 de junho de 1215, em plena Idade Média Europeia. E, como sabemos, a Magna Carta representou um decisivo marco histórico, um momento seminal na entronização da supremacia da rule of law e na consagração das liberdades do cidadão em face do poder e da autoridade do Estado, cumprindo inteiramente, ao longo dos 8 séculos de sua virtuosa existência, celebrados esses 8 séculos, há 2 dias, anteontem, em 15 de junho de 2015, nas planícies britânicas de Runnymede, às margens do Tâmisa, onde recebeu em 1215 o selo real aposto pelo Bad King John, pelo mau rei João, da dinastia dos Plantagenetas, mas ela, Magna Carta, cumpriu e tem cumprido os elevados propósitos que animaram a sua concepção e formulação, notadamente aquele que constitui o seu mais importante e precioso legado histórico, o de que ninguém, nem mesmo o príncipe, vale dizer, nem mesmo o mais alto representante do Estado está acima da autoridade da lei. Também em 13 de junho de 2015, completaram-se 25 anos da brilhante trajetória do eminente ministro Marco Aurélio na Suprema Corte do Brasil. Ambos os eventos, embora separados no tempo, são extremamente representativos da importância dos fatos e do relevo dos personagens que protagonizaram, cada qual em seu contexto histórico, momentos de extrema significação na vida dos povos e na vida das instituições do Estado. Longo e profícuo tem sido, desde então, o virtuoso itinerário percorrido pelo eminente ministro Marco Aurélio, cuja participação na vida institucional desse país tem se mostrado impregnada de singular relevo e de notável importância, seja como juiz e presidente do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, seja ainda como presidente da República, nas 5 vezes em que substituiu constitucionalmente o chefe do Poder Executivo da União, o que lhe permitiu sancionar, como relembrado por Vossa Excelência, senhor presidente, o que lhe permitiu sancionar o projeto de lei que instituiu a TV Justiça, cujos valiosos serviços ao nosso país constituem indiscutivelmente, eles próprios, a expressão mesma do imenso sucesso e do grande impacto social dessa notável iniciativa.
Desejo registrar, por isso mesmo, senhor presidente, a imensa honra que representa para este egrégio Supremo Tribunal Federal a presença de Sua Excelência nesta Suprema Corte. É de conhecimento geral que a primorosa atuação do ministro Marco Aurélio nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal tem sido reconhecida e altamente elogiada por toda a comunidade jurídica nacional, fundamentalmente em razão de sua notável competência técnica, de suas inquestionáveis integridade pessoal e independência funcional e de sua indiscutível qualificação intelectual, que constituem atributos reveladores do grande juiz que é e que tem sido ao longo deste último quarto de século. É sempre importante ressaltar, senhor presidente, o alto significado das posições ostentadas pelo eminente ministro Marco Aurélio nos grandes julgamentos que o Supremo Tribunal Federal realizou nesses últimos 25 anos, pois, como todos sabemos, muitos de seus luminosos votos vencidos culminaram por converter-se em diretrizes jurisprudenciais hoje prevalecentes na prática jurisdicional desta Corte Suprema. Lembro-me, senhor presidente, quanto a esse aspecto, o que destaquei em 31 de maio de 2001, oportunidade em que o eminente ministro Marco Aurélio tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Disse então, referindo-me ao papel institucional desta alta corte, que se impunha a observar o itinerário histórico do Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, muitas vezes proferidas em momentos críticos de declínio agudo das liberdades civis e políticas em nosso país, constituem valioso paradigma de reflexão no esforço de construção da cidadania e de preservação da ordem democrática no Brasil. Nesse contexto, senhor presidente, torna-se imperioso relembrar a alta significação política e jurídica de que se revestiram no processo de edificação da República, de construção da Federação e de consolidação da prática dos direitos fundamentais, os votos vencidos, proferidos em memoráveis julgamentos, por juízes eminentes desta Corte Suprema, como aqueles, como então mencionei, da lavra do eminente ministro Marco Aurélio, cujas lições ainda iluminam os nossos caminhos, ajudando-nos a forjar em nossos espíritos a consciência superior da liberdade e da cidadania. E disse então, senhor presidente, e disso guardo firme, absoluta convicção, e por isso reafirmo aqui e agora o que então observei. Salientei então, senhor presidente, que aquele que vota vencido, e esta é uma verdade que precisa ser reafirmada a cada momento, aquele que vota vencido não pode ser visto como um espírito isolado, nem como uma alma rebelde, pois muitas vezes é ele quem possui o sentido mais elevado da ordem e da justiça, exprimindo, muitas vezes, na solidão de seu pronunciamento, uma percepção mais aguda da realidade social que pulsa na coletividade, antecipando-se aos seus contemporâneos na revelação dos sonhos que animarão as gerações futuras na busca da felicidade, na construção de uma sociedade mais justa e solidária e na edificação de um Estado fundado em bases genuinamente democráticas. Aquele que vota vencido, por isso mesmo, senhor presidente, e aqui dirijo-me
uma vez mais, particularmente ao eminente ministro Marco Aurélio, aquele que vota vencido deve merecer o respeito de seus contemporâneos, pois a história tem registrado, e tem registrado o ministro Marco Aurélio, sem qualquer exagero, tem registrado que nos votos vencidos reside muitas vezes a semente das grandes transformações, tal a irresistível força fecundante que pode assumir, em determinado contexto histórico, um simples voto isolado e minoritário. Tem inteira razão, pois, senhor presidente, como salientei quando da posse do eminente ministro Marco Aurélio na presidência do Supremo Tribunal Federal. Tem inteira razão Raimundo Faoro, como relembra o ministro Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, quando enfatiza que o voto vencido, muitas vezes, representa a honra de um corpo político, alicerce da opinião vencedora num passo subsequente. O voto vencido é o voto da coragem, é o voto de quem não teme ficar só. É tempo de concluir, senhor presidente. E, ao fazê-lo, observo que a celebração dos 25 anos da posse do eminente ministro Marco Aurélio nesta corte objetiva não só homenageá-lo pelo brilho de sua atuação e, sobretudo, pelo permanente entusiasmo com que tem exercido o ofício jurisdicional, mas também destina-se a perpetuar na memória histórica do Supremo Tribunal Federal o registro de um fato tão expressivo, tão altamente significativo na vida deste alto Tribunal da República. Saúdo, pois, o eminente ministro Marco Aurélio, saúdo com grande honra, apresentando-lhe os melhores votos, senhor presidente, de plena felicidade pessoal e familiar, ao mesmo tempo em que expresso o desejo, que é de todos, de que Sua Excelência, quando encerrar, no futuro, ainda em 12 de julho de 2021, a sua brilhante carreira nesta Corte Suprema, torne-se, então, naquele momento, na história republicana de nosso país, o juiz que por mais tempo terá permanecido com assento no Supremo Tribunal Federal. São essas as palavras, senhor presidente, que eu desejo expressar neste momento tão importante em que o tribunal celebra um quarto de século da atividade jurisdicional preciosa do eminente ministro Marco Aurélio nesta Suprema Corte do nosso país. Agradeço o brilhante discurso de Vossa Excelência, eminente decano, ministro Celso de Mello, e concedo a palavra ao ilustre Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot. Inicialmente, antes da intervenção propriamente dita, como é a primeira manifestação oral minha, quando da posse do ministro Fachin, gostaria de deixar o registro da honra e a saudação do Ministério Público Brasileiro, com a certeza de que Vossa Excelência brilhará na mais alta corte do país. Senhor ministro Marco Aurélio, em nome de quem peço-lhe a liberdade de cumprimentar a todos os seus familiares, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros de ontem, de hoje e de sempre, senhores magistrados, membros do Ministério Público, senhores advogados, senhores convidados, gostaria de fazer uma saudação especial, já que a sessão quebra um pouco o protocolo da sessão jurisdicional, uma saudação especial às senhoras Sandra de Sanches, Yara Lewandowski
e Rosana Fachin, que, enfim, agradecem e abrilhantam essa homenagem ao ministro Marco Aurélio. A presente cerimônia marca, ministro Marco Aurélio, suas bodas de prata do seu fiel casamento com a Suprema Corte do país. O Ministério Público Brasileiro gostaria de homenageá-lo por esses 25 anos ocupando uma cadeira marcada pela convicção e pelo arrojo. Como reiteradamente destaca Vossa Excelência, a atuação do juiz deve ser balizada tão somente, como diz a obra, pela consciência e pela ciência. E, nesse sentido, como esquecer a posição adotada por Vossa Excelência em julgamentos históricos da Suprema Corte do país, dentre inúmeros, os quais destaco: interrupção de gravidez de feto anencéfalo, constitucionalidade de artigos da Lei Maria da Penha, reconhecimento da desaprovação das contas de campanha como impeditivo de candidatura e da obrigatoriedade da tomada de providências por entes públicos para garantir o pleno acesso das pessoas com deficiência à plenitude da vida social. Em nome do Ministério Público Brasileiro, faço votos que nos próximos anos Vossa Excelência continue enriquecendo esta Corte com sua atuação, por vezes polêmica, mas sempre coerente, firme, convicta e republicana. São os votos do Ministério Público. Bem, após sermos brindados por esses magníficos discursos de nosso decano, ministro Celso de Mello, e de nosso Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, a Corte presta ainda mais uma homenagem ao nosso vice-decano, que hoje comemora o Jubileu de Prata. Trata-se exatamente de uma medalha de prata comemorativa, cunhada pela Casa da Moeda do Brasil e que será entregue pelo mais novo integrante desta Casa de Justiça e que já está com ela em mãos, e peço a Sua Excelência e a Vossa Excelência que se aproximem aqui do local da presidência para recebê-la com todas as homenagens à casa. Não está no caminho. Não vai ficar de pé, não? Vamos sentar, por gentileza. O nosso homenageado fará agora uso da palavra. Presidente, sinto-me, presidente, sensibilizado e, acima de tudo, estimulado a perseverar nessa missão que reputo sublime, que é a missão de julgar conflitos de interesse envolvendo os semelhantes e a missão de julgar os próprios semelhantes, atuando de forma coercitiva, substituindo a vontade das partes que não lograram o entendimento presente certa relação jurídica, e o fazendo personificando o próprio Estado. O presidente não trouxe sequer no dia de hoje o que costumo levar quando compareço, visando falar em simpósios, visando falar em encontros acadêmicos, que é o famoso espelho
para que o que veiculado tenha início, meio e fim. Digo que tudo começou em 1966, considerados os desígnios insondáveis, quando um projeto voltado, que era o meu próprio, e o projeto de minha família, a engenharia, foi interrompido. E aí, em 1966, interrompi, aos 20 anos de idade, os estudos. E quando a eles retornei, cerca de 2 anos após ter tido contato em uma fazenda da família com a própria natureza, substituir o cursinho que era preparatório da engenharia, o vetor, e eu fizera o científico e não o clássico, pelo direito. E aí me matriculei no curso preparatório que tinha mais projeção na cidade maravilhosa que é a cidade do Rio de Janeiro, o Hélio Alonso. Cursei, presidente, a tradicional Faculdade Nacional de Direito. E digo que não imaginava que um dia me tornasse juiz. Queria ser como meu pai, advogado. Advogado, quem sabe, do nosso Banco do Brasil, ministro Ilmar Galvão, e seguir as trilhas de quem me encaminhou no campo profissional. E me recordo que, à época de estagiário, acompanhava para ele as ações versando falência e concordata do próprio Banco do Brasil. Atuei na advocacia, fiz à época 2 concursos públicos, mas não cheguei a assumir, muito embora classificado, os cargos respectivos. Quando surgiu uma nomeação sob o ângulo interino para o Ministério Público do Trabalho. E comecei a atuar frequentando o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região como membro do Ministério Público. Surgiu, presidente, repito, ante desígnios insondáveis, a possibilidade de me tornar juiz. Surgiu essa oportunidade no ano de 1978 e acabei por preencher no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região um cargo que, para minha honra, deveria ser preenchido por egresso da advocacia. Vim para Brasília com os filhos, e eu diria as filhas, já que o filho nasceu em Brasília, ainda em idade pequena. A minha mais velha, que hoje, neste ano, completa, não vou dizer a idade, porque ela pode ficar aborrecida comigo, mas, à época, tinha 6 anos, e a minha mais nova tinha 6 meses de idade, e hoje é a mãe da Rafaela e a mãe da Luísa, procurador, não do GDF, e certo dia cometi o ato falho e fui alertado por ela que ela não seria procuradora do governo do Distrito Federal,
mas sim procuradora do Distrito Federal. E comecei a atuar com o mesmo entusiasmo, a mesma sensibilidade alcançada no Rio de Janeiro, no TRT, no meu eterno Tribunal Superior do Trabalho. De lá, mais uma vez, frente a desígnios insondáveis, cheguei ao Supremo. E cheguei ao Supremo deslocado da jurisdição especializada do trabalho para esta corte. Presidente, a que devo essa trajetória privada e pública? Devo, acima de tudo, a célula máter da sociedade, que é a família. Ao apoio que sempre tive dos meus entes queridos. E aqui estão presentes a minha mulher, colega de sacerdócio, colega de Nacional Direito, portanto, aluna como eu fui da Nacional Direito, e devo dizer que casamos no quarto, mas no quarto ano da faculdade, e a minha filha, Cristiana de Santos Mendes de Farias Melo, bem como o Eduardo Afonso Mendes de Farias Melo e a minha querida irmã, Eunice Mendes de Farias Melo. Digo, presidente, que é básico para o sucesso no campo privado e no campo público, e por isso devemos preservá-la, a própria família. Como me sinto, a esta altura, considerada a festividade que foi capitaneada por Vossa Excelência, e as palavras que ouvi de Vossa Excelência e do meu estimado amigo, hoje decano do Supremo, ministro Celso de Mello. E não é por acaso que temos o mesmo patronímico Mello. Sinto-me, presidente, e precisamos nós humanos desse predicado estimulado a persistir, estimulado a perseverar, estimulado a servir com desassombro aos meus semelhantes. E nada gratifica mais o homem do que servir aos seus semelhantes. Encerro, presidente, em uma profissão de fé, citando o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, no que discorreu sobre o prêmio, consideradas as ações. Disse, então, que o maior prêmio das ações heróicas é fazê-las. Citando Sêneca, ressaltou: se me perguntas que hás de conseguir pelo que fizeste ou forte ou generosamente, respondo-te que tê-lo feito. O prêmio das ações honradas, elas o têm em si e o levam consigo. Nem tarda, nem espera requerimentos, nem depende de outrem, são satisfação de si mesmas. No dia em que as fizestes, vos satisfizestes. Considero-me, presidente, um homem realizado. Realizado tendo em conta a vida social como um grande todo, um homem realizado tendo em conta a profissão abraçada.
E digo, presidente, que o nosso sistema é um sistema que mais cedo ou mais tarde, quanto à Previdência Social, terá que ser revisto. Por quê? Porque alcancei, pasmem os senhores, tempo para aposentadoria aos 52 anos. Ressaltou o ministro Decano que atingirei, se a genética ajudar e o Todo-Poderoso permitir, que atingirei os 31 anos de atividade profissional no Supremo. Não me vejo, presidente, como também não aceito, não endosso, não me vejo virando as costas a essa cadeira. O que mais quero na vida é manter o que ressaltado por Vossa Excelência, o que ressaltado pelo ministro Decano, o que ressaltado pelo Procurador-Geral da República, a quem agradeço as palavras lançadas. O que mais desejo é manter o mesmo entusiasmo, examinando o processo como se fosse o primeiro processo de minha vida judicante. Saibam que me sinto muito, mas muito estimulado e reconfortado com a manifestação carinhosa dos meus pares e a manifestação do Procurador-Geral da República, Dr. Janot. Muito obrigado aos meus pares e vou repetir que o somatório é simplesmente, que o plenário é simplesmente o somatório de forças distintas e que nos completamos mutuamente. Me sinto estimulado e muito estimulado a continuar no ofício que abracei e que me realizou como homem público, no que encerra em última análise a figura desse ofício de um servidor dos seus concidadãos. Muito obrigado, portanto, a todos. Os discursos proferidos em homenagem ao eminente ministro Marco Aurélio serão registrados nos anais desta Corte. Antes de encerrar a sessão, eu convido a todos, ministras, ministros, autoridades, personalidades presentes e demais que nos honram com a sua audiência, para o lançamento de 2 livros em homenagem ao ministro Marco Aurélio, um publicado pelo Supremo Tribunal Federal, intitulado Ministro Marco Aurélio, 25 anos no Supremo Tribunal Federal. E outro livro editado pela Migalhas, editora Migalhas, intitulado Marco Aurélio Melo, Ciência e Consciência. Também os convido para que compareçam ao Hall dos Bustos e depois para o Espaço Cultural Ministro Menezes Direito, para que possamos ver uma exposição, acompanhar uma exposição em homenagem ao eminente vice-decano desta casa. Está encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Encerrada.